Então, eu nunca tinha trabalhado nessa área educacional. E aí, quando eu adquiri a franquia do Kumon, né, eu sou administradora, trabalhei na área comercial a minha vida toda, né, até hoje, vendendo o tempo Uhum. todo, mas não em específico com matrícula. E assim, além do mais, você tem ali o professor, você tem o pai, eu sempre estava do outro lado, eu era mãe de aluna, né, eu Uhum. adquiri o Kumon pela experiência de ter sido mãe de aluno e Ah, meus que filhos legal. terem se transformado. E aí, nessa loucura de tentar entender melhor esse processo, que eu cheguei em vocês. Passei por esse processinho aqui, entrei no workshop, as meninas me ligaram, eu já atendi no mesmo dia, inclusive, eu até falei assim, nossa, que legal, né, a Ingrid que fez todo o processo comigo desse onboard aí na parte das negociações, e a gente já fechou, e entrei e começamos. No início eu fiquei um pouco desesperada, por quê? Porque é igual você falou, né? Era eu keep, né? Eu Uhum. keep, eu matriculadora, eu tudo. E realmente começou só eu e meu filho dentro do comum. A gente pegou a unidade que estava meio queimada, mas ela já estava zero. Todos os alunos que tinham ficado tinham sido transferidos para outra unidade, que fica na Uhum. Ceilândia Sul. Então a gente começou com a unidade queimada e zerada. E aí, quando eu comecei com o MI, eu comecei a assistir as aulas toda segunda-feira. E aí, nesse processo, eu comecei a mexer um pouquinho, que eu falei para a Ingrid, até para a Ariane. Todo pouquinho que eu pegava do conteúdo, eu ia aplicando. Nem que não Legal. fosse por completo, mas é aquele negócio, a gente ia fazendo aqui um pouquinho, aí vi um resultado aqui, nossa, legal. E aí, quando abri a plataforma, que a gente vê aquele monte de curso, a gente fica um pouco desesperada, né? E Sim. aí, depois eu fui para o PGE, mais coisas ainda, né? O PGE é maravilhoso também, gente. Olha, o Igor dá o caminho das pedras ali, a gente só seguir. Mas, o que acontece? Quem atrapalha o processo é a gente, né? A Uhum. gente, a gente mesmo. Então, eu fiquei ali lutando com a minha crença, que eu não estava preparada para contratar uma matriculadora, que eu não tinha verba. Eu ainda tenho algumas crenças que eu estou desconstruindo ainda, né? Legal. Até também por causa do formato da franquia, às vezes ingessem alguma coisa. Essa questão mesmo de valores, de campanha de valores, para a gente ainda é muito complicado. Eu até coloquei aqui um negocinho que você me deu ideia, de repente eu e a unidade da Ceilândia Sul, para a gente fazer campanhas juntas, Ó, maneiro. né? É uma boa. Que a gente fez um acordo que a gente não briga com o cliente por causa de preço, porque o método é o mesmo, e Uhum. apesar de estar no mesmo bairro, quem mora na Ceilândia Sul fica na Ceilândia Sul, quem mora na Ceilândia Norte, o pai não vai por causa de R$ 5, e aquele Sim. que vai não é o nosso perfil, então a gente Uhum. meio que equiparou isso, e a gente é super parceiro, e aí, justamente essa virada de chave, final do ano, eu tive muitas perdas de aluno, né? E era uma coisa também que eu não tinha conhecimento, porque eu não sabia dessa evasão. Aí eu tive que diminuir a equipe, tirar professor, tirar tudo. E aí eu fui mesmo, eu já estava no operacional, mas eu fui mais ainda. Uhum. Inclusive, isso que me deu uma visão diferente. Eu falei assim, gente, se eu ficar aqui nessa estratégia a vida toda, eu não cresço. Novembro e dezembro foram meses ali que eu aproveitei também a baixa para poder estudar e trabalhar nos processos, e em janeiro eu disse assim, eu vou entrar com matriculadora. E aí pronto, aí eu falei assim, ó, apliquei, e o que eu fiz nesse desespero de tantas coisas? Eu falei até para a Ariana, eu peguei 20% do conteúdo que eu absorvi e apliquei. Eu falei assim, isso daqui, foquei, eu vou pegar isso daqui, a minha lei de Pareto, pegar isso daqui e Uhum. focar. Eu não fiz ainda street, está dentro do meu processo, né? A gente vai começar a Uhum. focar mais em ligação, apesar de que as meninas ainda ligam, mas eu fui com calma, eu falei assim, gente, todo dia um tijolinho, mas aplica, não deixa de aplicar, né? Ah, E bom aí demais. só as matrículas chegando. Eu até converso sempre com a minha equipe, né? Quando a gente está fazendo reunião de processo, alinhando tudo. Eu disse, olha só, o processo, ele está feito aqui, está pronto. Muitas vezes eu psicografo o processo É bom, da né? minha mente, né? Ai, acho fantástico. Só que na hora que você aplica no dia a dia, tem coisas às vezes que ele não vai ser funcional. Uhum. E aí você entra, analisa onde está o gargalo e faz. Então, eu gosto muito de vivenciar o processo ali junto com a equipe, e a gente ir ali, até porque, como você falou, é processo vivo, né? Igual você Uhum. falou, tem processo nosso que está formatado, é só Ctrl+C, Ctrl+V, tem outros que está na mente, está ainda. Eu digo assim, alguns processos nossos são igual a Constituição da Inglaterra, é consuetudinária. Eles
todo mundo sabe que existe, não está escrito ainda, mas todo mundo sabe os valores e o que é para fazer. Um dia a gente coloca ele no papel. Exato. E não tem como você... Quando eu fui gerente de trainee do Grupo Pague Menos, não sei se vocês conhecem, é muito forte no Nordeste. E quando nós fomos contratados como trainee, então a gente foi aprender a lavar banheiro, nós limpamos o depósito, o CD, o centro de distribuição todo deles, porque eles falaram, como vocês vão ser gerente e cobrar os seus serviços gerais a lavar um banheiro se você não sabe lavar um banheiro direito, você não sabe o processo, né? Então é isso, a gente tem que ir lá. Eu falaria para respirar, ir com calma, é um tijolinho de cada vez, um passinho de cada vez, porque muitas vezes a gente fica vendo as grandes unidades, eu vi assim, fazendo 100 matrículas, eu já fiz, não, vai no seu ritmo, no seu passinho, e não fique triste se naquele dia você não conseguiu aplicar tudo que você queria, porque o importante é só movimentar, você não pode parar, você tem que movimentar, todo dia um pouquinho, né? Eu e a Elisana, a gente arrancando os cabelos, meu Deus, tô sem atendimento, tô sem isso, não. Respira, o que eu posso fazer por hoje? É isso, respira, calma, porque a ansiedade e o estresse não vai te levar a lugar nenhum. A sua unidade vai ganhar uma premiação, a gente vai entrar no Clube 100, sem matrícula, sem alunos matriculados, né? Eu sei, assim, que para Wizard, para Fixa, fiz pouquinho, mas para a unidade Kumon, que está em um aninho aí de abertura, a gente realmente conseguiu. E esse 100, a gente, desde outubro do ano passado, que estava ali na beirada. E depois que a chave virou, a gente, inclusive, já passou de 100 esse mês. A gente já está com 127.